Bem, pessoal, antes de seguir aí falando um pouco das operações de matrizes do Visual Basic, eu quero comentar rapidamente aqui um rascunho no Word, a questão dos comandos, né? Então, para eu declarar matrizes, tá, ou arrays no, no Visual Basic, eu uso o comando o din, né, que é o comando também de declaração de variáveis, mas só antes eu havia comentado no vídeo anterior, né, dessa playlist, a questão do começo do índice, né, das matrizes como sendo um e zero. No Visual Basic começa do zero, tá? No C começa do zero também, se eu não me engano. Fortran eu não lembro, mas Python começa do zero. Mas no Visual Basic, né, eu posso usar um comando que é esse aqui, que é o option base 1. Se eu quero fazer com que o índice ele comece do 1, eu posso fazer isso aí, tá? Option base 1. Eu até vou fazer assim para ficar mais bonito. Vamos dar uma mudada aqui da minha fonte. Vou botar um Lucida Console aqui, que parece mais fonte de computador, já que eu estou no Word, né? Então, o que que acontece? Acho que ficou legal. Option base 1. Então, esse cara aqui, o que que ele faz? Ele, né, faz o índice começar da posição 1, que é uma coisa que facilita bastante, né, a nossa lógica, né? Porque é mais intuitivo, né? Começar que uma fita tem a posição número um do que a posição número zero, tá? Então acaba sendo mais fácil, tá? Lembrando que o cara que vai fazer a referência na posição do índice, do vetor ou da matriz tem que ser sempre inteiro. Não existe, por exemplo, posição 2.3. Às vezes acontece que a gente está fazendo um cálculo e por algum motivo, sei lá, tu vai fazer referência no vetor e ele deu um erro na conta ali e calculou um número decimal e ele vai dizer que tem um erro no índice, ou um erro, uma mensagem de erro do índice, né? Por quê? Porque não tem posição 0.5, 2.3, posição negativa. Isso não tem. Ela tem que ser inteiro, né? Começando de zero ou começando do 1. Bom, então para declarar vetores, depois eu quero fazer um exemplo disso. Nós vamos botar assim, ó, o comando din, o tamanho do vetor, vamos dar o nome de vetor para nossa variável, né? O tamanho desse vetor, declarado como o tipo do vetor. Bem similar àquilo que eu estava falando ali na parte do pseudocódigo, né? No vídeo anterior. Né? Então, o tipo que esse vetor vai ter, você vai ter tipo inteiro, vai ter tipo real, né? Então, por exemplo, eu poderia declarar uma coisa assim, ó, din um vetor com 15 elementos do tipo inteiro, significa que cada um dos elementos do vetor vai ser armazenado como um número inteiro, tá? Com 15 posições. Ah, como é que eu faço a referência a cada um desses vetores? Vamos dizer que a posição do meu vetor, a posição um vai ser o valor igual a 8. Aqui então no Visual Basic, né, nós vamos usar a, a seleção, a posição do vetor como um parêntese. Né? Lembra que eu havia comentado a questão dos colchetes, né, lá no pseudocódigo? No Python é em colchetes, mas no Visual Basic, no MATLAB, é tudo com parênteses. Tá? Então no caso aqui igual a 8, sei lá, eu poderia ter vetor na posição 10 igual... Opa, né? Se eu colocar, por exemplo, 5.4, ponto 4, né, não vírgula, isso aqui vai resultar um erro no meu código, por quê? Porque eu estou declarando como inteiro. E aqui eu tenho um número decimal, então tem que colocar um número inteiro, né? 5. Né? Então tem que ter cuidado com a declaração. Se eu quiser realmente trabalhar com números com vírgula, eu tenho que botar declaração do tipo real, né? Tipo double, sei lá. Bom, então isso aqui é um tipo de declaração que é estática, né? Então o meu vetor, que é a minha variável, eu vou botar entre aspas aqui, ele é estático, por quê? Porque o número, né, a posição, o tamanho do vetor é constante. E eu havia comentado no vídeo anterior que isso pode, não necessariamente precisa ser assim, né, tamanho fixo, né? Então, uma vez que ele é constante, eu não posso mais mudar o tamanho dentro do código. Ele tem 15, ele tem 15. Se eu tentar referenciar um índice 16, ele vai dar um erro, né? Vai dar alguma mensagem de erro dizendo que, ó, esse índice é maior que o que eu estou referenciando, é maior do que o tamanho que tu declarou lá com o vetor. Mas eu posso declarar um vetor dinâmico. Quando eu declaro um array, um vetor, array dinâmico. Eu posso declarar assim, ó, bem simples, din, vamos declarar minha variável
vou usar o nome mesmo, nome vetor, abre e fecha parênteses, como o tipo que eu quero fazer, se é inteiro, né? Poderia ter colocado aqui integer, por exemplo. Né? Quando eu coloco entre abrir e fechar parênteses, né? Então quer dizer que está aberto aqui a posição desse vetor. É um vetor dinâmico, pode ter qualquer quantidade, tá? Então, se esse vetor tiver um certo tamanho depois, eu posso, se eu quiser redimensionar esse vetor, tá? Eu posso redimensionar, né, usando o comando redim, redim vetor, opa, de n, por exemplo. Mas uma coisa importante, eu só posso, no caso do vetor dinâmico, tá, ou da matriz dinâmica, receber valores só depois que eu redimensionar esse vetor, tá? Então, nesse caso, né, e o redimensionamento do vetor eu posso fazer no meio da minha programação, né, qualquer momento aí no trecho do programa, ou quando o vetor ainda está vazio, ou quando ele já tem um valor fixo, né, com valores atribuídos no vetor. Se o vetor já tiver um tamanho, já tiver valores, sejam eles números, né, cadeia de caracteres, etc. E se eu redimensionar ele usando o comando redim, eu vou perder os valores que eu tinha, certo? E o que que acontece? Vão ser colocados o zero no lugar desses valores. Para eu conseguir preservar o valor que eu tinha, eu teria que usar então o comando redim preserve vetor gen. Ao invés de eu apenas usar, né, o redim vetor n. Tá? Então eu vou redimensionar para preservar os valores que eu tinha originais. Isso é muito útil quando a gente está fazendo um laço. De repente precisa trocar valores desses laços e por algum motivo alguns valores eu tenho que manter num laço para, num laço for, por exemplo. Tá? Eu posso acessar os últimos índices, né, posições da matriz do vetor usando esses comandos aqui, que é o lbound, no caso aqui do meu vetor, né, ainda usando o nome de variável como vetor, e o bound, né, que vem do inglês lower e upper, né, inferior e superior. Tá? Então seria o primeiro e último elemento, né? Inclusive até no Scilab ou MATLAB a gente usa um símbolo, não lembro no MATLAB, mas no Scilab se usa o símbolo para o cifrão, né, para o último, acessar o último valor do vetor, como dica, né? Bom, então, ó, vamos fazer um vetor, exemplo, tá? Exemplo. Imagina que eu vou declarar um vetor que vai ser um vetor x, que eu quero começar, tá assim, vetor x com índice a partir do 1, da posição i é igual a 1, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor, né? Primeiro eu vou usar o comando, né, que seria option base 1, para ele começar a partir do índice igual a 1. Vou fazer a declaração de x com, sei lá, com 20 posições, as boolean. Por quê? Porque se eu não usar essa opção aqui, e eu colocar 20, um vetor de 20 posições, ele vai contar do 0 até o 19. Então, usando essa configuração aqui, eu vou então do 1 até o 20. E aqui eu vou dar um exemplo, cada posição desse vetor vai ser uma variável booleana, então, variável verdadeira ou falsa. Então, nesse caso, se eu chamar o comando lbound de x, ele vai retornar 1. Retornar 1. Ele retornaria 0 se eu não usasse isso aqui. Tá? E no caso, se eu usar o bound de x, ele vai então retornar 20. Se eu não usar o option base com posição 1, ele retornaria 19. Certo? Bom, o que eu posso fazer? Sempre vai começar do 1, o limite inferior do vetor? Não, ele vai começar de onde tu está usando o teu vetor. Então, por exemplo, eu poderia declarar um vetor assim, ó, dim x, posso fazer assim, sei lá, de 2 até 10, como single.
Então, nesse caso aqui, eu estou declarando um vetor, né, onde o L-bound é 2 e o bound vale 10. Esse vetor, ele não tem a posição 1. No caso, se eu declarar o option base comum, se eu não fizesse essa declaração, eu teria a posição 0 e 1, né? Então as duas primeiras posições não existiriam, seriam 0 e 1, não teria nada, tá? Uh, Dá para fazer? Dá, mas isso depende da aplicação que a pessoa está desenvolvendo, né? Então aí dependeria do que a gente está fazendo. Então, no próximo vídeo eu quero fazer alguns exemplos com essa parte de manipulação de vetores e matrizes, né, com exemplos, né, para a gente poder rodar ali no Visual Basic do Excel, né, com base nisso aqui que eu mostrei nesse vídeo atual, ok?